Muito bem, vou começar agora, tá? Correção. Então, primeira questão diz assim, ó, marca a alternativa correta em relação à equivalência da frase abaixo. Eu sei que aqui já está marcado, tá? Esse texto que eu estou mostrando esse texto que eu estou exibindo para vocês é o texto do SIGA A de verificação. Ou seja, depois que eu monto o questionário, aí tem uma opção lá para ver se está tudo ok, aí ele vai me exibir isso aqui, tá? Então, a primeira questão diz assim, não é verdade que alfa vai, que alfa não vai, né? Então, esse aqui é a negação da negação, né? Então, a conclusão é que alfa vai, tá? Então, essa é a ideia da primeira questão, né? Super simples ela. Que no caso, a regra da primeira questão, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Então, a ideia dessa primeira questão é simplesmente essa. Quando eu nego, né, duas vezes qualquer coisa, então, na verdade, eu estou afirmando. Muito bem. Ok. A segunda questão marca a alternativa correta da conclusão da frase abaixo, tá? Aí tem Garty estudou, e se Garty estudou, então aprovou, né? Então aqui, vamos digitar aqui transformar ela, tá? Então a segunda frase diz assim, Garty estudou e, deixa eu só ver, e se ele estudou, então aprovou. Então vamos botar aqui. E se Garty estudou, alguém quer falar? Exatamente. Então aprovou. Aí no caso, se eu fosse montar isso daqui, né, como lógica de primeira ordem, então, sei lá, estudar, podemos atribuir essa variável, né, esse predicado é, né, Garty é G, então seria G, né, Garty estudou, e se Garty estudou, então Garty aprovou, né, então seria isso, tá? Aí a gente já conhece, né, já falaram aí, isso aqui é modus ponens, sinteticamente a conclusão disso é que Garty aprovou, tá? Aí, no caso, que é o que está aqui, né? Alternativa B, Garty aprovou. E a terceira, né? A terceira diz assim, não é verdade que, né? Aí vem essa informação, né? Ou seja, ao contrário disso aqui. Corbino comprou almoço e não foi trabalhar. Ok, então vamos escrever isso aqui. Então, 3. Eu já vou, né? Vou negar, não é verdade que Corbino comprou almoço, né? Então, comprar almoço, vamos supor que é comprar SC, tá? Então, Corbino comprou almoço e não foi trabalhar. E não foi trabalhar. Não foi trabalhar. Corbino não foi trabalhar. Bom, no caso aqui, a gente tem algumas equivalências, né? Dessas fórmulas aqui, né? Aqui eu posso aplicar como é que eu digo, de Morgan, né? Isso aqui pode se transformar talvez numa implicação material, né? Então a gente tem que ver as alternativas, ver se casa. Mas em particular, né, vamos ver aqui.
Então, se Corbino comprou almoço, então foi trabalhar, né? Então, vamos ver aqui. A primeira ele colocou como implicação, né? Então, vamos pegar aqui. Se Corbino comprou almoço, então ele foi trabalhar. Então, Corbino foi trabalhar. Como é que a gente nega isso, né? A gente fala a primeira frase e nega a segunda, né? Não é assim? Então, significa que só aplica a negação na equivalência, né? Negação da negação é afirmação, né? Então, eu tenho isso daqui. Equivale à negação disso aqui, né? Então, acabou-se, né? Já descobrimos, né? Então, isso aqui equivale a se Corbino, né, comprou, então ele foi trabalhar. Bem, então tá aqui, ó. Se Corbino comprou o almoço, então foi trabalhar, tá? É, mas isso pode virar ou quando não é negação, tá? Tá correto. Se não, se fosse a, se não tivesse essa parte aqui, ó, não é verdade que, né? Se fosse Corbino comprou o almoço e não foi trabalhar, é a equivalência, né? Seria isso que Danilo está falando. Muito bem. Aí as outras questões, olha só, né? Como é bugante, como buga, né? Esse pedacinho aqui, tá? Ele não fez a conversão para o LaTeX, né? Por mais que a frase inteira tivesse lá, ele deu esse erro e não mudou. Não, não mudou. A questão não é essa. Então aqui é para usar dedução natural, tá? Aí vamos fazer essa questão. Vamos fazer aqui no outro lado. E lá em cima. Aí eu usei aqui. Então vamos fazer aqui. Então vamos pegar aqui a questão. Ah, se somente se QB. Ah, se somente se QB. Isso aqui, sei lá, P1. P2. FA, se somente se RAB. Eu não sei se para vocês estavam aparecendo assim. Desse jeito. Caramba. Porque eu tive essa dúvida. Se era só para mim que estava aparecendo assim bugado ou se era para geral. É que é os dois, né? Left e right. Então é direita e esquerda. Então deixa eu colocar aqui. FARAB. FARAB. Se somente se. P3. P3 é A e RAB. A e RAB. E por fim, né, a conclusão tem que ser FA e QB. Conclusão, FA, QB. Eu acho que teve um aluno que fez essa questão usando verdade ou falso. Dedução natural, né? Dedução natural ele é um sistema, nível sintático, né, de demonstração. Então a gente não usa verdade ou falso, tá? Verdade ou falso usa em Tableau, né, ou quando usa valoração. Então, a ideia aqui no caso é assim. Primeira linha, vou puxar qualquer um deles, tá? Então, suponho eu vou puxar aqui a P1. Aí, no caso, P1 agora entra na demonstração, né? Que seria, considere, né, a primeira premissa, prata aqui. Né? Se fosse transformar isso no texto.
sem ser dedução natural. Segundo, o que muitos fizeram, né? Pegaram a primeira linha e transformaram o bicondicional em condicional. Aí isso aqui vira 2, tá? Tem essa opção aqui, tem essa opção aqui. Ok. Depois, terceira linha aqui, a gente tem muitos caminhos, né? Mas, sei lá, vou seguir um caminho aqui. Então, posso pegar a segunda linha e separar, tá? Aí algumas pessoas cometeram um erro nessa separação, porque quando você separa, você tem que colocar um só, né? Um dos dois. Teve gente que botou os dois, né? E botou ou. Isso na escrita não está errado, mas aqui na dedução tá. Então, no caso aqui sei lá, imagine esse aqui, QB. Ok. Próximo passo aqui, 4. Vou inserir o P3. Então vai ficar A e B, A e R, A, B, desculpe. Na quinta linha, eu vou pegar a quarta linha e vou separar, né? Vou separar, eu vou pegar o A aqui, porque aqui já dá modus ponens, né? Sexta, vou pegar as linhas 3 e 5, modus ponens. Aí, esse com esse, o resultado é isso, tá? Algumas poucas pessoas cometeram o erro inverso, tá? Puxaram essa na separação e usaram o modus ponens, né? Se fizer esse com esse pedaço aqui não funciona, tá? Deixa eu ver, próximo passo, né? Já peguei já transformei um deles aqui, tá faltando o outro, né? O outro faz a mesma coisa com a que não entrou ainda em questão, né? Sétima linha, pega o P2, então se somente se R A B, aí oitava linha, pega a linha 7 e separa. Ok, aí eu vou separar assim, RAB implica FA. Nona linha, vou pegar P3, não, P3 está aqui, né? Então eu vou pegar quarta linha, quarta linha, vou separar, sendo que aí eu vou separar esse, né, RAB. Décima linha, eu vou fazer linhas 8 e 9 modus ponens, que vai dar o FA, né? E por fim, na 11ª linha, eu vou pegar a linha 6, vou pegar a linha 10 e vou fazer uma conjunção, né? Vou utilizar a conjunção. Se elas aparecem, elas são verdadeiras, eu posso escrever numa linha só. FA, QB, né? Aí está provado Peraí, BC da sétima para a oitava. BC. Tem. Faltou isso, né? Faltou. Então, deixa eu. Aqui eu vou só. Aqui vou só entrar uma linha a mais. Vou inserir aqui. Pegar no caso a linha 8 agora. Vou pegar a linha 7, pegar essa implicação e transformar em condicional, né? Isso, aí vai ficar F, A, B e contrário, né? F, A, B.
Obrigado, né? Aí, no caso aqui vira a nona, aqui vira a décima, aqui 11ª, 12ª. Pronto, essa ideia, a maioria conseguiu com êxito, né, essa questão, exceto que às vezes puxava da linha errada, tá? Teve alguns erros desse tipo, né? Então, teve um erro que foi muito comum, que tinha uma linha específica que ele era para puxar, suponha, sei lá, daqui, aí puxava esse daqui, né? Mas aí não tem esse. É tipo isso, né? Mas, enfim, não é relevante, mas também não é de se tirar muita coisa, tá? Tirei, sei lá, são pouco mais de 10 passos, cada passo eu considerei mais ou menos 10%, né? Então, se no caso errou alguma besteirinha, né, ficaria com 90%, né? Se errasse 2 passos, ficaria com 80%, foi assim mais ou menos que eu julguei. Tony Stark está dizendo que o começo é o fim é o começo, né? Para quem assistiu os filmes dos Vingadores, né? Eu acho que ele está falando do filme, né? Porque eles voltam no tempo, né? Espero que não tenha dando spoiler aí, mas espero que todo mundo tenha assistido. Ok, aqui já está cheio. Vamos agora para esse lado. Não, Dark é uma loucura só, tá? Dark é uma teoria filosófica, né? São duas teorias, eu acho que tem uma lógica modal que mexe com o tempo, que na época que eu estava pagando, eu comecei a assistir Dark, eu percebi, né, tinha correlação com essa parte da filosofia que trabalha com o tempo. E também com mundos, né, que é a lógica modal dos mundos, né, os mundos possíveis. Porque quem está acompanhando, né, chegou um momento que eles pararam de trabalhar com o tempo, né, a próxima temporada agora vai entrar nos mundos. Então, ali é filosofia pura. Né? Muito bem. Então vamos para a última questão aqui, que é para fazer tabu, tá? Nessa daqui. Bom, eu tive alguns problemas para corrigir, tá? Então o cigarro, ele, na hora que você vai digitar, ele não formata, tem alguns formatos de texto que ele não faz, tá? Então esse formato assim de pôr a tabela, elementos um debaixo do outro, ele não faz isso, tá? Você pode até digitar assim, mas quando ela chega para mim, chega um do lado do outro. Então, o ideal é que se escreva como um texto, né? Se escreva mesmo, né? Primeira linha do tablô, vamos falsear e bababá, o ideal era que fosse isso. Então, eu ainda achei muito confuso, assim, algumas respostas, e eu primeiro quero fechar a nota para depois ir conversando com essas pessoas que ficaram esquisitas, tá? Algumas delas deu para perceber que tinha erro, mas tem umas que ficou realmente bem esquisito e não tinha muita coisa a se fazer assim. No caso, já estava claro, né, o erro. Outras não, ficou confuso. Mas enfim, eu vou exibir aqui a ideia do tabu, tá? Bom, não sei se vocês observam, mas aqui tem uma fórmula que é semelhante a isso, tá? É isso, virou o próprio caos.
Então, deixa eu mostrar aqui como funciona, né? Então, tem o alfa implica beta e nego beta, né? Conclusão, né? Nego alfa. Algumas pessoas consideraram que era uma fórmula e outra, tá? Vou até botar em amarelo, né? Considerou assim. E não é assim, tá? Mas eu deixei, no caso, eu corrigi considerando assim, né? Para quem considerou desse jeito. E fazendo o tabuleiro do jeito que está aqui, né? Eu vou fazer das duas maneiras, uma da forma como ela está, né? E uma desse formato aqui. Fazendo esse formato aqui, primeiro a gente tem que falsear isso, tá? Aí foi um erro que eu percebi da maioria, né? Quando é que eu falseio o i? Então muita gente colocou que os dois tinham que ser falsos. E se os dois são falsos, isso é uma valoração, tá? Isso não é mais Tableau, porque Tableau ele abre todas as possibilidades. Então, na verdade, a pessoa que fez o Tableau e fez isso, né, considerou que ambos são falsos, na verdade ela deu uma valoração, tá? E o problema é que no fim das contas ainda não deu contradição, tá? Porque isso aqui vamos ver, né, se dá contradição. Então aqui eu tenho duas possibilidades. Primeira possibilidade é para ser falso, tá? Pode ser que o alfa implica beta seja falso e essa segunda aqui seja verdade, né? Não beta implica não alfa. Tem essa possibilidade, né, de falsear isso aqui. Ou tem essa possibilidade, né, na verdade eu não preciso desse aqui mesmo. Se esse aqui for falso, né, o primeiro já vai ser falso tudo. A segunda possibilidade é essa, né? Pode ser que essa seja falsa. Tá? Ok. Aí, né, abrindo isso aqui, aqui eu abri, né? Abrindo essa daqui, eu vou chegar aqui, alfa é falso, ou desculpe, aqui alfa é verdade e beta é falso, né? E aqui não chega em contradição, né? Não tem elemento para contradizer isso aqui. E esse aqui, quando eu abro, no caso a primeira parte tem que ser verdadeira e a segunda parte tem que ser falsa. E também não vai chegar em contradição. Né? Então significa que isso aqui é. Peraí, deixa eu só. Vamos só abrir, né? Isso aqui significa que beta é falso e alfa é verdade. Então, se eu faço alfa verdade e beta falso, isso aqui vai ser falso, tá? Ok. Mas aí, só relembrando, né, essas questões assim de dissertar, eu vou deixar como tarefa e as de múltipla escolha eu vou fazer lá no como questionário. Pronto, essa foi um dos erros. Esse ser falso e esse também não está abrindo tabu, tá? Isso aqui são possibilidades. É esse ser falso ou esse ser falso. Os dois sendo falsos, aí não é possibilidade, tá? Quer dizer, é uma possibilidade. Vai chegar só numa valoração. Pronto, esse aí o que Tawane fez, não abre o tabuleau completo. Porque do jeito que ele está aqui, eu estou abrindo as possibilidades. Tawane não, ela está dizendo que a primeira tem que ser falsa e a segunda também.
Pode ser assim também, tá? Teve gente que escreveu, né? Para considerar o tabu sei lá, dessa fórmula. Então, para falsear, né? A primeira, tem duas possibilidades. A primeira que ela seja falsa, e foi escrevendo. Aí ficou interessante. Assim, né? Muito bem. Mas aí, no caso, a, essa fórmula aqui não é a fórmula que é para ser, tá? A fórmula é essa, é alfa implica beta, a primeira. Segunda fórmula é não beta. A conclusão dessas duas que é não alfa, tá? Essa é a ideia. Aí, vamos aqui fazer o tabu, né? Vou falsear isso daqui. Aí, no caso, quando eu falseio isso aqui, eu estou falseando aqui a implicação, tá? Então, o que que significa? Que para essa implicação ser falsa, significa que alfa implica beta e não beta. Isso tem que obrigatoriamente ser verdade e não alfa tem que ser falso, tá? Veja que ficou um pouquinho diferente, tá? Porque no caso a fórmula, no caso assim, né, não tem esse parênteses aqui. Aí alguns alunos consideraram esse parênteses, né? Mas enfim. Então, é como eu falei, quando o aluno ele começa errado, vamos dizer assim, eu olho se o que ele está respondendo tem consistência com o erro inicial, tá? Ele não vai ganhar a pontuação completa, porque ele deu o primeiro passo errado, mas também eu não vou tirar todos os pontos, né? Porque teve consistência de acordo com o que ele considerou. Não sei se vocês entenderam isso que eu falei, tá? Agora, mas enfim, vamos. Agora eu vou abrir essa, né? Quando eu abro essa, quando é que o i é verdade, né? Então, quando o i é verdade, então fica alfa implica beta sendo verdadeiro e não beta também sendo verdadeiro, tá? Que é a única opção do i ser verdade, né? Os dois têm que ser verdades. Tudo bem, aí eu vou abrir esse, né? Abrindo esse, se não alfa é falso, porque alfa é. Esse aqui, quando é que isso aqui é verdade? Aí eu abro duas opções, tá? Pode ser que alfa seja falso, ou pode ser que beta seja verdadeiro. Ok. Aí abrindo esse, né? Não beta é verdadeiro, significa que beta é falso, né? Significa que beta é falso. E esse daqui alfa é falso, né? E alfa é falso. Então, o que aconteceu, né? Aqui a gente tem contradição numa das linhas, né? Então, se eu considerar, quer dizer, tem uma contradição aqui numa das linhas e aqui não tem, né? Então, significa que essa fórmula ela é contingente, tá? Muito bem. Então, essa era a ideia do tabu, tá? Era essa abertura aqui. Não, eu sempre considero, quando o aluno produz o texto, eu sempre procuro valorizar o que ele escreve. Então, sei lá, eu fico imaginando o lado esquerdo, não. A fórmula é contingência, tá? Deixa eu só conferir aqui novamente, né? Quando é que isso aqui é verdade, né? Ambos têm que ser verdades, escrevi aqui. Quando é que esse aqui é verdade? Aí abriu as duas opções, tá? Alfa falso ou beta verdade, né? No caso aqui,
Esse aqui eu abri, né? Beta falso. Esse abri, né? Na verdade é alfa falso aqui. E pronto. Então, por um lado, tem valoração, né, que entra em contradição e tem valoração que não, né? Então, ele é contingência. Onde é que está vendo não alfa? Ah, é verdade, ó, aqui, ó. Peraí, eu abri aqui, né? Ah, tá. Então, deixa eu corrigir aqui. Aqui é verdade, né? Que isso aqui é a abertura disso. Não alfa é falso, então alfa é verdadeiro. Abri esse, né? Então aqui vai entrar em contradição. Peraí, deixa eu apagar. Então alfa é verdadeiro, aqui deu que alfa é falso. E não beta é verdadeiro, então. Ah, não, esse beta aqui é esse aqui, tá? Esse beta aqui pode ser verdade, não beta é verdade, beta vai ser falso. Aqui contradição, é isso mesmo. Então isso é tautologia, tá? Muito bem, então essa era a questão, tá? A questão, na verdade, era para ser essa. Quer dizer, é essa. Aí a gente encerra aqui o trabalho, tá? Agora eu vou mostrar a prova. Tá aqui a avaliação de dado UFMS. Peraí, só um minuto. Peraí, deixa eu entrar de novo aqui, tá? Mas quando é tarefa dá esses problemas também? Quando é no modo tarefa? Ou só quando é no questionário? Tarefa não, né? Ok, vamos ver aqui agora a avaliação. Pronto, então a avaliação são essas três questões, tá? Tudo bem. Então vamos à primeira questão da prova.
Na verdade, para vocês pode, às vezes, vir em outra ordem, né? Então, a primeira questão da prova diz assim, eu tenho P e Q, equivale a P, implica não? Implica Q, acho que é isso. Deixa eu só conferir aqui. É isso mesmo, né? Aí, olha só como é que eu digo aqui no enunciado, tá? Determine uma valoração que torna a fórmula abaixo falsa. Bom, o que é uma valoração, tá? É você dar um valor para cada variável dessa, que no caso os valores aqui que a gente usa é verdade e falsidade. Então, se o meu P for verdade, o que pode ser qualquer coisa, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o Q é verdade também. Quando isso acontece, essa minha fórmula vai ser verdadeira, né? Essa implicação também, né? Quando ambas aqui são verdadeiros, essa implicação é verdadeira, mas como aqui tem negação, né? Aí vai ser falso. Então, como é que vocês iam responder isso, né? Aí vocês iam colocar, né? Uma valoração possível, né? Para o que o enunciado pede, é o valor de P ser igual ao valor de Q e ambos serem verdades. Pronto, está respondido. Vocês podem até ficar chateados comigo, mas a partir do momento que vocês constroem a tabela verdade, vocês não estão respondendo só isso, tá? Porque na tabela verdade lá tem valoração que torna isso verdade, tá? Então, eu vi, de certa forma, teve gente que fez a tabela verdade e deu essa conclusão, que era só isso que eu queria, era uma valoração só. Então, assim, construir isso. Teve gente que jogou só a tabela. Bom, você está colocando todas as possibilidades lá, mas está colocando uma valoração que torna falso e que torna verdade. Não, é só uma. Essa aqui é uma resposta. Pronto, acabou a resposta, é só isso. Não, mas é isso. Sejam é, taxativos em relação à pergunta. Então, se no caso eu perdi uma valoração, eu dei só uma. Acabou, não tem o que fazer. Aí se no caso, não só eu, né, mas se o professor reclama, é só dizer, leia o enunciado. Ele não tem como dizer, não, eu estou pedindo isso, não, leia o enunciado, ele pede só isso e eu fiz o que você mandou. Agora, né, tem algumas exceções. Se a gente está trabalhando um conteúdo, né, que todos os caminhos a gente fez de um jeito, então você simplesmente colocar a resposta não é interessante, tá? Não é interessante. É questão de pé na letra, é ao pé da letra, né? Então, por exemplo, essa segunda questão, tá? Determine x na base 8, né, sabendo que esse número é 24 na base 6. Teve gente que fez a troca, considerou que o 24 estava na base 8 e achou um x na base 6. Tá? Então, a ideia aqui, no caso dessa questão, é o seguinte, no caso 24 está na base 6, tá? Deixa eu só conferir aqui, ó. Ele quer x na base 8. E ele quer x na base 8, tá? Então ele quer saber x, né? Ele quer isso. Então, como é que eu escrevo 24 na base 6? Né? Então, eu tenho 2 vezes 6 a
2 vezes 6, né? Mais 4 vezes 6 elevado a zero. Aí, no caso aqui, teve gente que passou para a base 10, tá? Que isso aqui na base 10, 2 vezes 6 dá 12, né? E aqui vai dar 12 mais 4 dá 16, né? Aí fica aqui 16 na base 10. Aí vamos só reagrupar, né? 16 é 8 vezes 2, né? 2 vezes 8 dá 16, mais 0 vezes 8 elevado a zero, né? Então, do jeito que eu escrevi aqui, já está na base 8, né? Então, é 20 na base 8. Isso. Espera aí, aqui é 10. É 10. Aqui é 10. Pronto. Está respondido, tá? É, base 10, foi mal. Muita gente acertou, tá? É, foi bem legal essa questão. E tem o arredondamento, tá? Aí teve pessoas que só colocou a resposta. Tá certo? Tá, mas assim, né? Tem uma ferramenta que eu passei para vocês sobre arredondamento. Aí colocar só a resposta, aí eu fico naquela, né? Será que ele usou intuição ou será que ele, né, pensou como aquela forma? Porque a ideia era usar a fórmula de arredondamento, né? Para exibir, né? No caso, me exibir ó, o arredondamento que você explicou, né, por esse caminho, né? Muito bem, então eu posso apagar tudo, vocês vão querer copiar, vocês, né, me autorizam a apagar, né? Porque diga aí para mim. Tá gravado, né? Então, deixa eu abrir uma página nova aqui. Obrigado, Thales. Ok. Tudo bem, então vamos para a segunda parte, né? A segunda parte, ele quer o arredondamento de segunda parte da questão 2, né? Entre aspas, né? Porque ele vai desordenado. Ele quer o arredondamento de 7 sobre 9, tá? E como eu não faço nenhuma restrição, né? Três casos. Como ele não faz nenhuma restrição, então é na base 10, tá? Então, a primeira coisa, eu sei que na base 10, né, 7 sobre 9 é igual a isso aqui, né? 0, 7, 7, 7, assim vai, né? Então, como são três casos, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer, eu vou pegar meu número, 0,77 e assim vai. Vou multiplicar isso aqui por 10 a menos 3, né? Não, desculpa, é 10 a terceira. Então, aqui é 10 a terceira, né? Que a vírgula vai vir até a terceira casa decimal. Depois eu tiro o menor inteiro, né? E faço. Ah, desculpe, é arredondamento, né? Então, mais meio, tá? Aí tiro o maior inteiro e depois eu volto, né? Com as casas decimais. Ah, aqui no caso, ficou 10 a menos 3 aqui. Ah, é?
Vixe, eu nem observei isso. Então, vai ficar assim, né? Vai ficar 7, né? Isso aqui, mais 0,5, vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ficar 7, e aqui no caso, quando eu aumentar meio, né? Aqui vai virar 8. Aqui vai virar 8, né? E 5 mais 7 dá 12, né? Então aqui no caso vai ser 2. E aí continua. Ok, aí preciso tirar o menor inteiro disso aqui, né? Aí o menor inteiro é excluindo essas casas decimais aqui. Então 778 vezes 10 a menos 3. E por fim, né? Isso aqui vai dar 0,778. Aí no caso está arredondado, né? O arquivo está correto. Porque eu mandei as questões, outras questões, né, para vocês. Inclusive eu botei até de ponto flutuante e não cobrei ponto flutuante, porque ponto flutuante é você escrever de forma, é você arredondar os números, tá? Então, por exemplo, você tem uma soma e quer ponto flutuante. Então, você arredonda, ele tem que dizer. Pode ser, tá? Mas aqui é a maneira que ele construiu, né? Que foi dessa forma, né? A fonte, mas pode escrever do jeito que você está escrevendo aí, está correto. Tá? O negócio é que você, do jeito que você está fazendo aí, né, você só tem, do jeito que está escrito aqui a fórmula, você controla aqui, né, tanto a ida como a volta. Aí você tem que só arrumar uma maneira de controlar isso do jeito que você escreveu aí, tá? Porque aí vai variar só aqui, ó, as casas decimais. Isso significa que você pode reescrever, né, do seu modo. Mas é interessante, assim, essa possibilidade que você me falou. E o terceiro, né, que eu achei polêmico em relação à resolução de alguns, tá? Eu vou dizer aqui o que eu achei polêmico dessa questão. Vou mostrar o caminho, né, a verdade e a vida para vocês, dentro do nosso universo, e vou dizer onde é que está o pecado, tá? Então vamos aqui à terceira questão, tá? Que é mostrar que o FK, né, é k ao quadrado, maior ou igual que 2k mais 1, se eu não me engano. Deixa eu só conferir aqui. Isso. Né? Para a partir, né, né, para n maior ou igual do que um n natural, né? K, desculpa, aqui é k. Deixa eu corrigir aqui. E pronto, então essa é a ideia, né? Então o início foi correto, tá? Poucos cometeram esse erro inicial, né? Quando eu faço f de 1, aqui vai ficar 1 ao quadrado, né? Maior ou igual do que 3, isso é falso, né? Para 2, aqui vai ficar 4, e aqui vai ficar 5, né? Quando eu faço a conta também é falso. E quando eu faço k igual a 3, vai ficar 9 aqui de um lado e vai ficar 7 do outro. Verdadeiro, né? Ou seja, o nosso K0 é 3. É a partir dele, né? Não está errado, tá? Aqui como eu estou corrigindo com vocês, então normalmente eu posso falar mais do que vocês escreveram. Não tem problema. Aqui eu só quero enfatizar, né, que a indução é a partir de um número e no nosso caso, quem percebeu e colocou isso não tem problema nenhum, não teria ponto por isso não, tá?
Ok, aí o próximo passo seria o seguinte, essa aqui é a hipótese de indução, tá? Então é K ao quadrado aqui. Então essa aqui é a hipótese, ou seja, é supostamente verdadeiro, tá? E eu tenho que chegar nisso aqui, tá? É isso que a gente quer saber, né? Ok. Aí, beleza. Quando eu mostrei questões de desigualdade, né? O que foi que a gente fez nessas questões, né? Eu parti do F, do K, né? Eu parti da hipótese e desenvolvi a desigualdade até verificar isso aqui, tá? Foi isso que a gente fez. Que não vai ser diferente, tá? Eu vou fazer isso aqui agora. Então, vamos supor que isso aqui é verdade, né? A hipótese nos garante que isso aqui é verdadeiro. Aí, o que que isso significa, tá? Bom, em desigualdades eu posso somar a mesma coisa dos dois lados. Eu quero transformar essa primeira parte nisso aqui. Aí como é que a gente faz isso? Eu vou adicionar duas parcelas de tal maneira, né, que quando eu completo o quadrado ele vira exatamente esse aqui. Ok, aí fazendo isso, aqui vai ficar assim. K ao quadrado, aí eu vou somar 2K mais 1, tá? Isso aqui menor ou igual que 2K mais 1, que é esse aqui. Aí eu vou somar 2K mais 1. Ok. Aqui. O que isso aqui implica, né? Isso aqui vai se transformar nele, né? Então vamos escrever isso, né? Essa parte aqui é a mesma coisa que isso, né? Aí, aqui eu coloquei o inverso, né? Deixa eu corrigir aqui. Então, aqui é assim, né? E vai continuar assim. Aí vamos só montar. Eu quero ver se essa parte agora é maior do que essa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 2K, vou somar esse 1 com esse 1, mais 2, e copiar o resto. No caso, sobrou só esse, mais 2K. Tá? Aí o que isso significa, né? Deixa eu só copiar a primeira parte, K mais 1 ao quadrado, isso aqui é maior do que. Esse aqui eu vou escrever assim, tá? 2K mais 1, né? Se eu coloco 2 em evidência, mais 2K. Então perceba, isso, essas duas coisas que eu grifei aqui são idênticas. E 2K tem que ser maior do que 1. Por quê? Porque o primeiro K que torna a fórmula verdadeira é para K igual a 3, tá? Então, isso aqui é maior do que 2K mais 1, tá? Portanto, f de k implica em f de k mais 1, né? Com isso eu estou dizendo que isso aqui é verdadeiro, né? Essa informação. F de k mais 1 é verdadeiro. E f de k igual não. Essa k ao quadrado maior ou igual que 2k mais 1 é verdadeiro, né? Para todo k maior ou igual que 3. Perfeito. Assim, a ideia era essa. Ok. Aí teve algumas pessoas que fizeram assim. Vou botar até de rosa, que é bem diferente, né? Então teve gente que desenvolveu o K mais 1 ao quadrado
né, maior que 2K mais um. Então, desenvolvendo isso aqui é K ao quadrado mais 2K mais um, né, maior ou igual, isso aqui é 2K mais 2 mais um. Esse cara aqui é positivo, né, porque tem que ser para naturais, né, esse K. Então, significa que eu posso subtrair dos dois lados. Subtraindo dos dois lados, ele some. Subtraindo dos dois lados, isso aqui também some. Aí chegou à conclusão que K ao quadrado tem que ser maior ou igual que 2. Qual é o problema? Aí disse que era verdade. Mas qual é o problema disso aqui? Porque se K ao quadrado é maior do que 2, significa que meu K tem que ser maior ou igual do que 1,4, né? Mais ou menos. Mas como K é natural, né? Então significa que o K pode ser 2. Tá, mas se o K for 2, aí entra em contradição com isso aqui, ó. Porque inicialmente nós vimos, né, que quando o K for 2, isso aqui dá falso. E você está concluindo que é verdade para K, né, igual a 2. Então tem uma contradição aqui, né? Esse caminho não é correto. Aí vocês podem perguntar, professor, por que que deu errado, né? Por que que esse caminho deu errado? A resposta é o seguinte, é porque a partir do momento que você trabalha só com essa equação aqui, você está admitindo que o f de k mais 1 é verdadeiro. E não entrou a hipótese de indução aqui. Não entrou, só fez ir cortando as coisas. Lembre-se que a indução é esse implicar nesse, né? Tem que ter uma implicação daqui para cá. Então esse foi o erro, tá? Eu só estou falando desse detalhe porque ele aparenta estar correto, né? Quando você lê assim a primeira vez, ele aparenta estar correto, mas ele não é correto, tá? Porque não foi aí eu repito a razão, né? Por que que deu errado? Porque a hipótese de indução não foi utilizada aqui. Então você já está admitindo que o f de k mais 1 é verdade. Aí você pode, se fosse verdade, você podia falar isso, mas você não pode falar isso, tá? Então, eu vi a primeira vez, eu assim, né, comecei a refletir, aí eu percebi aqui a contradição, né? Aí eu comecei a pensar, tá, por que que dá errado então? Aí eu percebi isso, né? A hipótese não foi utilizada. Pois tá, então essas foram as questões, tá? Teve algumas pessoas que mandaram e-mail perguntando a razão de não estar totalmente correto, né? Eu quis corrigir aqui para vocês visualizarem, né? Lembrando que quando há erros, né, vocês não perdem a questão toda, né? Nunca, né? Eu vejo quantos por cento mais ou menos ali vocês têm de argumento válido, né? Ou satisfatível. Estão pedindo aí as considerações do Lauro. Então, bem amigos da Rede Globo, fala aí, Lauro. Foi mal aí. Jornal é o nosso jornal, tá? E Laura é o editor. Hoje não tem assunto, tá? A gente começa amanhã. Deixa eu só responder algumas perguntas. Professor, pode fazer outro tabu? Sim, você quer que eu faça outro, esse tabu aí, né? Posso, sem problemas. Deixa eu ver aqui se temos espaço. Temos. Essa seta aí é a conclusão, tá? Na verdade, essa seta aí é de metateoria. Não, aí
A ideia da seta é porque é assim, ó. Deixa, deixa eu colocar aqui, ó. Você tem isso aqui, PA implica PB, e PA, né? Aí essa implicação aqui é para dizer que ela é mais, que ela tem uma relevância maior do que essa, que é, deixa eu ver aqui o resto, né? O que isso aqui eu posso dizer assim, ó, isso aqui suponha que é alfa, isso aqui suponha que é beta. Então isso é alfa implica beta, né? Mas dentro de alfa tem implicação. Dentro de alfa tem implicação. Então essa implicação aqui ela é mais forte do que essa, tá? Por isso que ele diferencia. Não sei se deu para perceber a diferença. Mas aí como é que você trata essa implicação? Igual à implicação material comum, tá? Então deixa eu só fazer aqui a... Deixa eu fazer a questão, né, para você. Então aqui é PA implica PB e PA implica... Tá? É a mesma coisa. Não sei se você entendeu a diferença das setas. Aqui, quando eu falsei isso aqui, na verdade, essa é a implicação que eu estou visualizando. Então, essa primeira parte é verdade, né? PA implica PB e PA. E essa segunda parte aqui é falso, que é PA e PB. Aí, né, aqui no caso eu abri, vamos abrir essa, né? Como aqui é o I, né? Tenho duas fórmulas ligadas pelo I. Quando é que ela é verdade, né? Os dois têm que ser verdades. Então, PA implica PP, verdade. PA, verdade. Aí vamos abrir essa. Ó, ele está dizendo que é falso, né? O I. Quando é que o I é falso, né? Quando um dos dois é. Então, significa que pode ser que esse primeiro é falso, pode ser que esse segundo seja falso. Né? Então, aqui, ó, na primeira, ó, o que a gente vê, né? Contradição já. Agora vamos continuar a segunda, né? Aqui é PB, né? Deixa eu consertar aqui. Aqui é PB. Tudo bem, vamos abrir. Né? Quando é que isso aqui é verdadeiro? Né? Tem duas opções. Pode ser que o PA seja falso, sendo que se o PA for falso, né, aqui ó, nesse ramo, ó, eu estou dizendo que ele é verdadeiro, aqui estou dizendo que é falso, contradição, ou então esse aqui é verdade. Né? Então PB é verdade, ok, aí aqui contradição. Né? Logo, aquilo é uma tautologia. É, é exato. Aí a gente diferencia assim, tá? Essa é a implicação da teoria e essa implicação aqui seria da metateoria, tá? O que é metateoria? É uma teoria que seus axiomas são teorias. Peraí, vamos fazer aqui junto. Você está pegando, vamos vai, você está pegando, professor, nasci na segunda linha rosa, segunda linha rosa, aqui. Aqui, então eu tinha essa informação aqui, K, eu vou desenvolver logo, né? K ao quadrado, mais 2K mais 1, menor ou igual. Aí aqui é
2K mais 2 mais 1. Aí você está falando para subtrair por 2. Eu posso fazer isso, né? Sendo que isso aqui eu não posso garantir que é verdade ainda, tá? É isso que a gente quer saber. Aí, subtraindo por 2, né? Vou fazer isso aqui. Vou colocar assim, ó, subtraindo 2, tá? Vai ficar... Tá o sinal de mais que é para dizer que pode pensar que eu estou multiplicando. Subtraindo por 2 vai ficar k ao quadrado mais 2k menos 1 maior ou igual do que 2k mais 1. É isso, né? Aí, a hipótese de indução me diz que esse cara aqui é maior do que esse, né? Por hipótese, maior ou igual que 2k mais 1, por hipótese. Aí, e 2k menos 1 é maior ou igual do que zero. Que no caso aqui eu também posso dizer que 2k é maior do que 1, né? Quando eu somo um dos dois lados. É, tá com a cara, né? O negócio é só escrever correto, tá? Agora essa aqui não, essa aqui não pode, tá? Aí essa daqui é outra história. Mas no caso, aqui que entra a hipótese, né, de indução. Então, aí ele já ganha outra cara, né? Mas é outro caminho. É correto se né, no caso, se disser que está usando a hipótese, né? Porque tem que usar a hipótese de indução, né? Deu para entender, né? O que eu falei? Pronto. Muito bem. Bom, então, essa é a aula de hoje, tá? A aula de hoje o ponto é chegar na implicação, exatamente. Aí você pode partir dela, porque você já sabe que é verdade, ou você pode manipular o f de k mais 1, desde que em algum momento você use o f de k. Se você não usar, então você não pode